Olá, meus amigos e minhas amigas do nosso canal no YouTube. Nesta quarta-feira, mais uma vez estamos aqui para gravarmos esse vídeo importante sobre assuntos do momento que estão acontecendo, que certamente aí você já deve ter ouvido em alguma emissora de rádio, em alguma televisão, deve ter lido em algum site, em algum jornal, haja visto a diversidade de pessoas que estão trabalhando com a informação. Aliás, haja patrocinadores para tanta gente trabalhar com a informação. E o interessante é que, apesar de Muriaé estar localizada aqui na Zona da Mata, no interior da Zona da Mata, nós temos pessoas que conseguem ainda fazer um bom trabalho, fazer um trabalho razoável. Evidentemente que atingir o nível de excelência, muito poucos realmente atingem no que concerne a informação esse nível de excelência. Até porque nós da imprensa somos reféns de algumas situações. Reféns, por exemplo, dos donos do poder, dos donos de determinadas instituições. É verdade. Por exemplo, a imprensa em Muriaé, ela tem que se dobrar ao poder político dominante, independentemente de bandeiras políticas que estão dominando. Se é da direita, se é da esquerda, se é mais ao centro, a imprensa tem que se dobrar ao poder político dominante. Isso é fato. Sem dizer os patrocinadores. O que seria o trabalho da imprensa sem os patrocinadores? E, pelo menos aqui no nosso canal, nós procuramos pautar o nosso trabalho através desse contexto, inserido nesse contexto, mas ao mesmo tempo também com hábitos, com valores e com princípios que têm de nortear o nosso trabalho. Razão crítica, aprofundamento em temas pontuais e apuração séria dos fatos. Apuração séria dos fatos. A dica de leitura hoje é esse livro aqui, muitíssimo importante. O Poder da Esperança, o Segredo do Bem-Estar Emocional. Recebi esse livro no sábado, do José Roberto, né? E estou tendo a oportunidade de ler, e é fato que, com fé, com equilíbrio e com esperança, há uma tendência de a vida se tornar muito mais leve, se tornar muito mais tranquila em relação ao que poderia ser feito. Então, fica essa dica aí. Agradecer também aos patrocinadores, o Dr. Marcos Guarino, que está conosco, a Muriteiras, aliás, tem que dar uma passadinha na Muriteiras também lá, a Mecânica JG, que também está patrocinando o nosso trabalho. Agradecer o apoio desses patrocinadores e de outros mais, tá certo? Hoje, eu introduzi falando sobre a imprensa, porque eu tive a oportunidade de ouvir numa determinada emissora de rádio da nossa cidade a entrevista dos dois candidatos a presidente nacional, o José Adelmo Pimentel e também o conhecido João Fiscal. E o João Fiscal, ele abriu mão de ser candidato a presidente do Nacional. Possivelmente, o José Adelmo vai ser eleito por aclamação e o João Fiscal, ele deve ser colocado como vice-presidente do Nacional. A tendência natural de tudo acontecer é dessa forma. E durante a entrevista, muitos assuntos foram abordados. Até parabenizar pela entrevista ali, porque muita coisa que tem que ser perguntada, foi perguntada. Nem tudo foi respondido da forma como poderia ser feito. E eu percebo no José Adelmo um esforço muito grande de tentar fazer algo em prol do Nacional Atlético Clube. Acontece que o Nacional, ele hoje é uma realidade segura e simples. O João Fiscal até tocou nesse ponto, e eu chego à conclusão que o Nacional, apesar da grande estrutura que ele tem, ele não tem condições seguras de disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro.
A cidade de Muriaé, ela não oferece esses recursos. Nós temos aqui, por exemplo, grandes empresários que ainda estão na política. Eu poderia citar alguns nomes, empresários a nível de América Latina. Só que, em se tratando de futebol, esses empresários às vezes até dão uma ajuda, uma colaboração, um patrocínio, mas não vão investir pesado no futebol. E observando atentamente, por exemplo, o Tombense só deu certo, só foi aonde foi, porque tem retaguarda. Tem pessoas que são empresários do futebol a nível mundial. O Nacional tem uma grande estrutura física? Tem. Mas não tem condições no futebol de disputar o módulo 2. É uma opinião minha, que me desculpe até os que vão participar da nova diretoria, as pessoas que querem ver o time na primeira divisão, as pessoas que... Mas isso, meus amigos e minhas amigas, olhando friamente, analisando com cautela, analisando calmamente cada fato, cada situação, isso é uma ilusão. É apenas uma ilusão. E a ilusão, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Ela tem hora de começar e tem hora de terminar. Por que é dito que é uma ilusão? O jogador vem jogar 3 meses o módulo 2 nacional. A primeira preocupação que qualquer jogador de juízo tem é o quê? Receber, e o Nacional está pagando agora, não pagou em dia o jogador não está recebendo em dia, é bom que se diga isso, está pagando, mas não na data certa. Uma das justificativas da derrota. E isso nunca vem a público. Mas além de receber, o jogador sabe que o ano tem 12 meses. O ano não tem 3 meses. Então o jogador vem preparado para não se contundir, preparado às vezes para não ter uma dividida mais forte. Se precavendo como ser humano e como profissional que tem que continuar atuando em outros ares contra esse tipo de situação. Contra uma dividida mais forte, contra uma contusão. Porque não há segurança nenhuma em se disputar um campeonato 3 meses. Ah, mas se subir o Campeonato Mineiro começa em 2019. O resto do ano, o jogador, pelo que ele ganha às vezes, ele não tem condições nem de ficar parado. Então, é lamentável dizermos isso, mas o que o Nacional pode fazer hoje para começar um bom trabalho é disputar um campeonato amador de alto nível. Futebol profissional em Muriaé, eu volto a insistir, é uma ilusão. Eu sei que existem muitos empresários, eu sei que existem muitas pessoas com a mania de grandeza, a megalomania, meus amigos, minhas amigas, mas se analisarmos friamente, não há condições para o Nacional fazer isso. Não há um plano sócio-torcedor, por exemplo, para que o torcedor possa comparecer. Não há um plano de inclusão das camadas mais populares, por exemplo, no Nacional. Não há. E as pessoas que supostamente têm algum patrimônio, têm alguma coisa, não vão também investir altos valores no Nacional. Vão dar apenas a sua colaboração. As placas de publicidade diminuíram. É óbvio. É óbvio. É porque é a forma como o empresário enxerga o Nacional. Um time que apenas vai participar. Apenas vai jogar alguns jogos e depois acabou. Apenas isso. Então, é hora de, já que precisa mudar, já que precisa ser feito algo, que seja feito algo dentro da realidade, daquilo que pode ser feito. Porque o Nacional tem vivido fora da realidade, e muito fora da realidade. E às vezes, se viver fora da realidade pode acarretar sérios danos, sérias lesões ao patrimônio do Nacional. Então, não é que eu queira diminuir a atuação do clube, não. Nada disso. Eu gostaria muito de ver o clube na primeira divisão. Como eu gostaria também, por exemplo, de ser um ganhador da Mega Sena. Só que a primeira divisão está para o Nacional, como dá para eu ser um ganhador da Mega Sena? É a mesma situação. É a mesmíssima situação. Tá certo? Então fica aí essa análise de hoje sobre a real situação e condição do Nacional Atlético
Clube. Agradecendo mais uma vez ao Dr. Marcos Guarino, agradecendo também a Muri Telhas e ainda a Mecânica JG. Forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.